Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandra Daldin. Durante 15 anos eu estive em sala de aula e de uns tempos para cá eu trabalho criando experiências de aprendizagem facilitadas por jogos de tabuleiro. Realizei diversos cursos internacionais, nós temos grupos de pessoas que pesquisam e estudam jogos continuamente e é isso que eu quero trazer para você hoje, um pouquinho a respeito do que são os jogos de tabuleiro moderno. E hoje eu vim trazer um assunto bastante diferente. Vim falar sobre jogos. Você vai falar, eu já conheço, mas eu vim falar sobre jogos de tabuleiro modernos. Você sabe o que são os jogos de tabuleiro modernos? Vou passar para vocês um pouquinho de informação antes a respeito da teoria de aprendizagem que nós já conhecemos. Nós falamos sobre taxonomia de Bloom e falamos também sobre pirâmide de aprendizagem do William Glasper. Você sabia que nas duas teorias elas já fazem uma conexão direta com jogos e vão fazer principalmente conexão sobre os jogos de tabuleiro modernos? Deixa eu explicar para vocês. Na taxonomia de Bloom, ele fala que os alunos que conseguem analisar, avaliar, criar com o conhecimento que já possuem, eles conseguem transformar esse conhecimento e aplicar na vida prática. Na pirâmide de aprendizado do Glasper, a gente vai ter algo bastante similar. Nós vamos saber que aquelas pessoas que podem falar enquanto estão aprendendo ou que podem fazer enquanto estão aprendendo, também tem uma possibilidade de levar esse conhecimento para a vida prática. Aí entram os jogos de tabuleiro modernos. Nos jogos de tabuleiros modernos, que tiveram aí um surgimento a partir da década de 90, as pessoas podem participar com muito mais atividade naquelas fases do jogo. O que são esses jogos? O que eles têm de diferente? São jogos que, em geral, as pessoas não vão lançar dados. Você provavelmente já viu bastante jogos que lançam dados e as pessoas continuam a caminhar numa trilha, num caminho em função do número que foi obtido naquele dado. Nos jogos de tabuleiro modernos, a gente abandona a prática dos dados e assimila outras formas de caminhar no jogo. E por isso a gente está participando ativamente, nós estamos criando, avaliando situações do jogo e elas vão ser úteis como aprendizado para a nossa vida. Por exemplo, no jogo Catan, que foi o primeiro jogo mais moderno aí da década de 90, as pessoas fazem negociações de cartas. No jogo azul, as pessoas precisam pensar antes de colocar as peças no local correto. No jogo Coach Express, está aparecendo aí na imagem para você, ele é um jogo de programação. As pessoas precisam programar todas as suas jogadas em conjunto com os outros jogadores antes de realizar essa jogada. Aí você vai me perguntar, peraí, o que tem? Teoria de aprendizagem com jogo. Você que é professor sabe que nós precisamos levar para a sala de aula ferramentas onde os alunos possam participar, ser protagonista do seu aprendizado, participar da construção do seu conhecimento. Então, os jogos eles vão servir como um meio para a gente poder colocar os alunos numa sala de aula trabalhando em conjunto, de forma que possam, então, fazer com que esse conhecimento vá adiante. Mais do que isso, os jogos, eles contam histórias. Os novos jogos são jogos que têm narrativa. E nós sabemos o quanto é importante para os nossos alunos serem envolvidos em histórias, em narrativas, para se sentirem parte daquilo que estão aprendendo, de onde estão participando. Os novos jogos, ele tem menor duração da partida. Você já deve ter participado aí de jogos que duravam 2 horas, 3 horas e que muitas vezes você nem viu o final do jogo, porque as pessoas vão perdendo um pouquinho o engajamento, a vontade de ficar ali. Os novos jogos são jogos que têm duração de partida menor, 15 minutos, o maior deles vai levar aí 2 horas, 3 horas, mas é
bastante comum que você consiga fazer uma partida com início, meio e fim dentro de um tempo de 50 minutos, por exemplo, que é o tempo de uma aula. O jogo, ele elimina conflitos diretos de jogadores e privilegia estratégia. E nós sabemos que é importante ensinar os nossos alunos a pensar de forma estratégica. No jogo, todo mundo joga. Também os jogos mais antigos, a gente tinha ali aquela questão do aluno que perdeu, da pessoa que perdeu a sua chance de fazer uma jogada e foi eliminada do jogo e está fora do jogo. Nos jogos modernos, as pessoas jogam até o final, todos com igual chance de vitória. Um jogo ou outro que houver o aluno que sai do jogo, esse jogo é um jogo curto, então rapidamente ele vai estar de volta para a próxima jogada, para o próximo jogo. O jogo, ele é equilibrado. E o que é importante? Nós sabemos que os alunos, muitas vezes, eles vão querer jogar e competir. E vão focar em um objetivo. Nos novos jogos, todos os alunos têm possibilidade de fazer com que a sua estratégia, o seu pensamento seja vencedor. Então não é só, todo mundo precisa conquistar a bolinha verde, por exemplo. Não. Nos jogos mais novos, que nós chamamos de jogos modernos, eles têm a possibilidade de traçar estratégias diferentes umas das outras e todas elas saírem vencedoras. Por isso, a tomada de decisão também é bastante exercitada, porque eu tenho que escolher uma estratégia e abrir mão de outra. E para terminar, entre tantas qualidades aí de porque esses jogos são diferentes, eu tenho a questão do investimento. Eu tenho jogos que começam a custar de valores de 25, 30 reais e que a gente leva para a sala de aula e fazem maravilhas. E aí, o que eu quero passar para você com relação a esses jogos? Por terem tanta diversidade, por serem jogos que têm temas tão diferentes e por serem altamente engajadores, esses jogos eles podem fazer o que nós estamos procurando para levar para a sala de aula como algo que atraia e retenha a atenção dos alunos. Só para você ter uma ideia, o Instituto Gallup, ele fez uma pesquisa alguns anos atrás, não foi agora com as aulas remotas, e foi descoberto que no ensino básico, os alunos se engajam e participam das aulas, cerca de 75% dos alunos têm esse comprometimento com as aulas. No ensino fundamental, ele cai para 43%, quer dizer, menos da metade dos alunos se engajam de fato com a sala de aula e com as aulas. Mas aí quando a gente chega no ensino médio é 34%. Então a gente tem uma defasagem muito grande entre o ensino básico e o ensino médio de retenção, de engajamento, de participação, de vontade de estar ali na sala de aula. Por que isso acontece? Vamos pensar que nós, como professores, fomos ainda ensinados na aula tradicional, que é a aula oral, onde os professores falam e os alunos escutam. Só que os nossos alunos hoje, eles participam fora da sala de aula de uma série de atividades, de uma série de outras rotinas esportivas, de jogos de videogame, e tudo isso é feito para que eles tenham atenção e participação. E a gente chega, às vezes, na sala de aula e não encontra essa mesma realidade num formato de uma aula mais tradicional. Mais do que isso, a gente sabe que dentro da BNCC, todos os alunos precisam desenvolver e melhorar as suas habilidades socioemocionais. Nós temos trabalhado para isso. E aí eu queria te perguntar, professor, como é que é essa participação dos alunos na sua sala de aula? Quais habilidades que você acredita que os alunos precisam aprender? E que habilidades são essas e que teriam um impacto dentro do seu aprendizado, dentro da sua convivência com os outros, e impacto maior ainda no seu propósito de vida? Aí eu volto de novo para os jogos e te falo que os jogos são também ferramentas para conseguir realizar esse aprendizado. Vamos lá pensar junto comigo. Quais são as habilidades que o jogo propõe ao jogar? Primeiro,
Aprimorar a coordenação motora. Nós sabemos que os jogos vão trabalhar a habilidade de colocação de peças, de segurar as peças, de encaixar no local correto. Então, isso ele já trabalha essa habilidade. Desenvolver a organização espacial, manter as peças em ordem, deslocar adequadamente dentro do tabuleiro, aumentar a atenção e a concentração, porque o jogo requer a atenção, estimular estratégia, raciocinar, prever, calcular, criar hipóteses, ampliar o raciocínio lógico. As crianças normalmente elas têm uma certa preguiça em desenvolver um raciocínio, mas esses jogos são tão engajadores, eles são tão atrativos, que até mesmo o desenvolvimento dessa capacidade de raciocinar com lógica, ela é incentivada dentro dos jogos. Desenvolver a criatividade. Existe uma série de jogos, eu vou falar no próximo vídeo, inclusive, jogos que são propícios para o desenvolvimento de criatividade e da comunicação. Controle do temperamento, controle da empatia. Quando estamos todos sentados em volta de uma mesa, nós precisamos trabalhar a empatia com os outros, esperar o tempo do outro, saber que o outro pode errar uma jogada, que nós podemos errar uma jogada. Então, essa habilidade socioemocional, que é a questão de se relacionar com os outros com empatia, ela está super bem trabalhada dentro dos jogos. A cooperação. No jogo, é preciso compartilhar mesa, objeto, cadeira, peças. Então, uma série de objetos que serão compartilhados e que nós também precisamos aprender como fazer isso. Aí, o que eu quero te chamar a atenção? Os jogos, eles são um meio, ele não pode ser o fim. Dentro do nosso planejamento para nossa aula, a gente consegue encaixar os jogos, mas eu não preciso encaixar os jogos exatamente da forma como ele está, na caixa, do jeito que ele veio. Eu posso pegar uma peça, eu posso entender como é o jogo, como é a história do jogo e transpor isso para um conhecimento que eu quero trabalhar na sala de aula. Eu posso trabalhar apenas a regra do jogo e colocar isso de uma outra forma também na sala de aula. Então, o jogo ele é algo que nós podemos usar como meio para chegar a um fim, porque o jogo por si só ele não é educativo. E para encerrar esse vídeo, eu quero deixar para você alguns links, uns sites, para que você possa pesquisar para ampliar aí a sua criatividade. Então, primeira fonte de pesquisa é o Ludopédia. Ele é uma enciclopédia dos jogos modernos aqui no Brasil. Então, você vai encontrar lá um sem número de jogos. No Brasil é lançado a cada ano cerca de 400 novos jogos de tabuleiros modernos. No mundo, são lançados 5.000 novos jogos todo ano. Então, você tem aí uma fonte inesgotável de pesquisa. Ludopédia é o primeiro deles. Se você tem uma facilidade de falar inglês, tem também o BoardGameGeek.com, que ele vai te ensinar também jogos que ainda nem chegaram no Brasil. E o último site, que é o site do Raj Desper, que é um site alemão, mas aí ele traduz automaticamente para o português e é o celeiro de ideias no mundo. A Alemanha é um país que produz e vende muitos jogos. Então fica para você uma dica e eu vou te pedir um último combinado. Nos comentários, coloca para mim se ficou uma dúvida, coloca algo que você queira saber mais, porque aí a gente conversa de novo, eu volto para tirar essa dúvida, tá bom? Um abraço, até mais!